Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Quanto mais eu olho para a tela, mais eu percebo o quanto eu tenho que cortar o meu cabelo e fazer minha barba logo, e eu vou fazer. Mais um vídeo tranquilo para a gente conversar hoje. Quem viu o vídeo de ontem sabe que eu falei que eu tô numa onda de sentar, gravar o vídeo. Você sabe que o meu sonho da minha vida é não precisar colocar um título apelativo para as pessoas virem assistir o vídeo, e sim ter uma rotina de, pô, aparece o vídeo do Fred, eu vou lá olhar, me traz uma calmaria, uma tranquilidade, vamos conversar um pouquinho sobre o mundo, sobre as coisas, e esse é o meu intuito. Então, vamos conversar hoje. E eu tava pensando aqui à noite, tava escrevendo algumas coisas do meu livro novo, e pensando sobre a voz silenciosa que a gente tem dentro de nós. E o que seria essa voz silenciosa dentro de nós? Comece a pensar o seguinte: a gente olha tanto para o mundo externo, né, nessa vida, a gente olha tanto porque os outros vão pensar de nós, falar de nós, se a gente vai ter sucesso, se a gente não vai ter, e a gente às vezes se distancia de uma coisa muito básica, que é ouvir quem a gente é, ouvir a nossa intuição, ter dentro de nós um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar sem julgamento, né? A vida fica mais gostosa, a vida fica muito mais fácil se a gente consegue criar aqui dentro um lugar seguro do mundo externo. E não aqui ser o lugar mais perigoso. O que a gente mais faz nessa vida é fugir de nós mesmos para tentar encontrar algo no externo, sendo que aqui é o lugar de encontro. E esse talvez seja a maior sabedoria que a gente tem que ter. Entender que dentro de nós é o lugar mais seguro, mais bonito que precisa haver. E quando a gente entende isso, a vida vai ficando um pouco mais tranquila, porque você sabe para onde voltar. E talvez a vida seja muito sobre saber para onde voltar e não saber para onde sempre ir, né? A gente sempre quer mais, quer sucesso, quer aquilo, ouvir os outros, agradar, sendo que às vezes a vida te fala: ei, volta pro teu interior, escuta o que você tem a se dizer, aprende a escutar o teu coração. E eu falo isso para vocês repetitivamente: escute o teu coração. O que é ouvir o teu coração? É ter uma ligação tão clara da sua cabeça com o que você sente, numa maneira, uma ligação direta. Sabe quando a gente vai criando ligações diretas na vida? E o que seriam ligações diretas? Tem gente que tem uma ligação muito direta com a religião, com Deus. Tem gente que tem uma ligação muito direta com o pai ou com a mãe. E o que é isso? Ou com o filho? De você só de olhar já entender, de você se conectar, de você ter uma ligação muito clara. E ao mesmo tempo a gente tem uma ligação muito clara com a gente também, de ouvir o que o Fred realmente quer, sabe? O que me faria bem, como eu me sentiria, o que eu quero dizer para mim mesmo, porque muitas vezes eu não consigo me ouvir com a generosidade que eu preciso ter comigo, porque ninguém mais sabe de mim mesmo do que eu mesmo, ou assim deveria ser. Então, quando a gente fala para ouvir o coração, e ouvir a nossa voz silenciosa, é entender que você tem uma força dentro de você de tomar as suas decisões maior do que você imagina. Que você não tem que ficar com medo de olhar para si e falar: meu Deus, eu tenho que decidir tudo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quem eu sou. Mas ao contrário, se sentir admirado por si mesmo e olhar e falar: cara, eu vou me ouvir, eu sei para onde eu quero ir. Talvez eu não tenha tanta certeza, mas eu vou deixar eu me guiar, me ouvir, me entender, entender quem eu sou, o que eu gosto, senão a vida vai ficar sempre confusa e difícil. E por mais que você ache que se ouvir é um milagre de um dia para o outro, ao contrário, é um passo a passo, é um hábito de entender o que eu estou sentindo, quem eu sou, para onde eu quero ir. Não é uma resposta: quem eu sou, ah, é isso, pronto. É ter a capacidade de se ouvir mais. Quando a gente se ouve, a gente nunca se arrepende. Quando a gente guia o nosso coração, a gente nunca se arrepende. E por mais que você pense: pô, Fred, mas às vezes eu ouvi o meu coração e me arrependi, não deveria ter feito isso. Primeira coisa, eu sempre falo para vocês: tem que criar esse entendimento de você está ouvindo o teu coração ou a tua carência? Você está ouvindo o teu coração ou o teu medo de ficar sozinho? Você está ouvindo o teu coração ou você está ouvindo a tua ansiedade? O coração é aquela coisa que te diz no alto do teu ser que você precisa te ouvir, aquilo que grita dentro de você e fala assim: você é isso,
você gosta disso, você é assim, é para esse caminho que você vai, você precisa fazer isso para ser feliz. Não é a emoção, não é a ansiedade, não é a relação com o outro, é você e você na tua maior intimidade, é você e você no teu maior poder de conexão. É como se eu tivesse olhando, ouvir a tua voz, é como se eu, Fred, tivesse sentado na frente de mim mesmo, num lugar que não importa nada, totalmente branco, numa sala, olhando no meu olho e falasse: E aí, Fred, o que que você quer? O que que você gosta? Se não tivesse ninguém, para onde você iria? O que que você sente quando isso acontece? Me conta de verdade, sem filtro, sem medo. Esquece o externo, é eu e eu. E vai ouvindo aos poucos, porque quando a gente ouve o que é verdadeiro em nós, nunca é um motivo de arrependimento. Quando a gente ouve o que é verdadeiro em nós, a gente se sente admirado por saber se ouvir, sabe? Não é um pensamento bobinho de, eu me ouvi, meu coração, meu Deus, eu não devia ter feito isso. É o contrário. Cara, eu tô muito alinhado comigo. Eu escuto o que eu sou. Eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer. E quando eu digo certeza, não é uma certeza de garantia, não é uma certeza palpável, não é uma certeza de você olhar e ter certeza que a resposta é aquela, porque a vida não é um jogo de garantia. É ter certeza que é isso que você realmente quer. As coisas verdadeiras têm que ser grandes dentro de nós. Eu tenho certeza que eu gosto disso, né? Ou eu tenho confiança, seria uma palavra melhor que certeza. Eu confio que é para esse caminho que quero ir. Ele pode não dar certo, como coisas da vida naturais, né? Elas podem dar certo ou não, mas eu fiz o que eu queria. Eu fui honesto comigo. E isso é importante. O pior tipo de traição sempre é com a gente mesmo, né? A gente tem que ser honesto com a gente. A gente tem que olhar, escutar a nossa voz interior e saber que ela nos guia. Mas cuida, não é para ouvir a tua carência, não é para ouvir o teu medo de ficar sozinho, tua dependência emocional, a tua ansiedade. É o teu íntimo, é lá dentro, o que é teu, o que te pertence, qual é teu sonho, sabe? Quem você é de verdade, se nada existisse. Quem é você quando tudo está por fora e você se olha de forma desnuda e fala: Você gosta de escrever mesmo, Fred? É o que você mais gosta? Você gosta dessa pessoa de verdade? O que lá no fundo, o que sobra quando não resta mais nada? Essa é a pergunta. E ali você vai perceber o que é verdadeiro. Imagina que é como se você estivesse polindo um diamante. No começo ele está sujo, com barro, isso, aquilo, vai limpando, até ficar o que é realmente verdadeiro. E esse processo de chacoalhar essas árvores das amizades, das relações, que eu sempre falo para vocês, é um processo da vida. A gente começa com muito na vida e vai lapidando, ficando com menos amigo, com menos pessoa perto da gente, porque a gente amadurece, a gente seleciona, a gente se entende mais o que é verdadeiro. Quando a gente é muito jovem, muitas vezes, ou não se conhece muito bem, a gente não sabe o que é verdadeiro. A gente acha que todo mundo é nosso amigo, que a gente é desse jeito. E você vai percebendo, talvez eu não fosse tão tímido. Talvez eu sou mais extrovertido, mas eu nunca tive a oportunidade de ser. Talvez, ou nunca me abri. Talvez essas pessoas nunca foram meus amigos. E vai ficando um processo de cada vez mais se individuar e tornar o que você realmente é. Então começa pouco a pouco a ouvir a voz silenciosa que há dentro de você, né? A voz, né? Não a avó silenciosa que há dentro de você, porque é isso que te guia, é isso que te traz confiança. Não há nada neste mundo que te traga confiança como o sentimento de estar alinhado com o que você verdadeiramente é. E o que a gente verdadeiramente é nunca é um motivo de arrependimento, nem um motivo de vergonha, é um motivo de admiração e de seguir o nosso caminho, tá bom? Se você gostou do vídeo, e você está aqui até esse final, não esquece de deixar um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho. Primeiro link na descrição tem acesso a todos os meus livros. E é isso. E eu gosto de vídeo assim, simples, sem edição, sentado e com um título que não diz muita coisa, mas talvez diga bastante coisa.